Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com muita satisfação, com muita alegria, venho mais uma noite apresentar mais um tema importante para todos nós. E o tema de hoje é a energia sexual à luz do Espiritismo. É um tema super atual, importante para a gente refletir, para a gente pensar, meditar sobre o nosso comportamento, comportamento de educação na nossa família, na nossa comunidade, como é que a gente encara isso, principalmente à luz do Espiritismo. Então eu faço parte do corpo dos palestrantes, junto com Felipe, junto com Marina e Rose, e nós quatro, junto com demais convidados, estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas, para acrescentar alguma informação adicional. Estamos aptos a receber sugestões de novos temas, de novas palestras, como também críticas construtivas. Então, antes de começarmos esse importante tema na noite de hoje, vamos todos nós nos tranquilizar, nos relaxar, nos harmonizar para ter uma palestra boa, um momento de muita alegria, de muita paz, de muita harmonia e principalmente que aproveitemos ao máximo essas informações para depois despertarmos, para meditarmos, para estudarmos mais sobre o tema. O que não faltam são livros. Depois, o último slide é livros sugeridos. Depois, nós também teremos um passe virtual ou presencial, uma água fluidificada. Então, uma noite muito abençoada, com muita harmonia, com muita paz e com muita seriedade. Seriedade e serenidade. Então, antes de começarmos, cada um faça sua prece silenciosa durante 30 segundos para nos harmonizarmos com o plano superior. Graças a Deus. Então, como eu falei, é um tema muito importante em que a gente vai ver a luz do Espiritismo. De uma forma organizada, nós vamos apresentar um roteiro, né? que é o conceito, um breve histórico, vamos falar de sexo na vida, centros de forças, sexo e sexualidade, sexo, seu uso adequado, orientação sexual, sexo e espírito, características de energia sexual, sexo e espiritismo e conclusão. Então são muitos temas, a gente poderia falar uma palestra para cada um desses tópicos, mas a gente quer que condensar para a gente ter uma palestra bastante enriquecedora para despertar, estudarmos um pouco mais ao longo da nossa vida, entendendo um pouco mais esse contexto à luz da doutrina espírita. Então, para estudar e compreender a energia sexual, é necessário deslocarmos nossa visão no campo estritamente fisiológico. Então, a gente vai ter essa primeira visão fisiológica para poder tentar entender um pouco esse conceito e esse tema. A energia sexual, baseado na obra, né, de Francisco Cândido Xavier, né, ditado por Emmanuel, Vida e Sexo, quem quiser se aprofundar, quem quiser entender um pouco mais, leia, que é um livro muito bom. É um livro que você vai pegar muito conhecimento e vai fazer uma reflexão boa sobre esse tema. Então, qual é o conceito trazido por Chico Xavier? A energia sexual como recurso da lei da atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, esse é o conceito trazido por Chico, que essa energia sexual é um,
um dos recursos das leis de Deus, das leis naturais, das leis divinas, que é a lei da atração. E essa lei é o que faz a perpetuidade do nosso universo, porque os seres se atraem, os planetas se atraem, a Lua é atraída pela Terra. Então é uma lei universal, em que também nós, através do sexo, temos também essa lei regida entre dois seres, né? Dois espíritos, gerando cargas magnéticas em todos os seres, né? Então a gente tem atrações, mas também tem repulsões. E a energia sexual é uma dessas grandes energias que a gente vai estar tratando na noite de hoje. Breve histórico. Na vida primitiva, né, a gente tinha um instinto. É o prazer sem responsabilidade. Como os animais. O boi e a vaca, o cachorro e a cadela, o gato e a gata. Tem apenas o quê? Um instinto sem uma responsabilidade inerente daquele processo. Depois a gente entrou no processo de poligamia, né? Que são os processos de emoções. Leva à viciação das paixões, ao abandono, à solidão, ao sofrimento, à banalização da sexualidade, perdendo-se os potenciais divinos aí inseridos. Então, a poligamia foi um avanço do instinto da vida primitiva, mas ainda muito longe do conceito mais importante, que é da monogamia, em que há a predominância de sentimentos e não emoções. É bem diferente: instinto, emoções e depois sentimentos. O que a gente pode reter sobre a monogamia e sentimento? Relacionamento estável, baseado no amor entre os seres, amor e não atração. Traz serenidade, paz e segurança ambas para o casal. Monogamia mostra elevação, esclarecimento, compromisso, responsabilidade no campo espiritual, a troca mais equilibrada das energias sexuais. Então, é a troca entre um casal e não uma troca entre um grupo. Proporciona um prazer mais completo, físico, mental e espiritual. É isso que traz saúde. A saúde integral é físico, mental e espiritual. Então, o sexo é um componente de sentimento e vou acrescentar aqui, e de saúde, nos seus múltiplos aspectos. Sexo na vida, né? No século passado, né? A sexualidade reprimida, havia um conceito, né, dessa repressão da sexualidade. E a repressão religiosa: o sexo é algo sujo, é algo nojento, algo que não deve nem ser falado. Papel da mulher, né, um papel de objeto, e não de um ser, e não de sentimentos. Papel do homem: liberdade de parcerias, né? É a monogamia para a mulher e a poligamia para o homem, né? É uma discrepância, né? Através das várias encarnações assimilamos essa realidade. Então, no nosso subconsciente, a gente tem muito, em maior ou menor grau, isso. E a gente precisa quebrar esses paradigmas para podermos evoluirmos. O século atual, né? A sociedade é erotizada, né? É erotizada no YouTube, é erotizada no Facebook, é erotizada agora até no WhatsApp, né? Troca de nudes, troca de mensagens pornográficas, né? Erotizadas. Então há essa banalização do sexo através do erotismo, né? Vulgarizando e barateando pelos meios de comunicação de massa, revistas, jornais e demais meios de mídias, né? Principalmente as digitais, que é mais fácil esse encaminhamento. Cresce hoje o vil mercado das sensações, em completo desrespeito e desconsideração pelo ser humano. É
a sensação, você vende a sensação, você cria a sensação, mas você não cria o amor, você não cria a fidelidade, você não cria o respeito, você não cria o amor na sua plenitude. Devido a anos de repressão, o ser tende a fazer o caminho oposto, que é o da sexualidade sem responsabilidade. Então, depois de tanto tempo de repressão, há o quê? Há uma libertação. Mas a pessoa confunde a liberdade com libertinagem. Aí descamba isso. E é isso que a gente tem que controlar em nós e principalmente educar a quem nós precisamos confiar. Porque ser espírita é tanto a gente entender o conceito para a nossa reforma íntima, como entender o conceito para a reforma da nossa família, dos nossos entes queridos, mas principalmente numa conversa, a gente vai, ao longo da vida, ser questionado sobre aborto, sobre homossexualidade, sobre sexo, e a gente precisa ter os conceitos muito bem definidos para nós podermos contra-argumentar, para podermos passar essa visão responsável à luz da doutrina espírita. Por isso que é tão importante a gente entender para nós, para a nossa família, para os outros, até mesmo para nós propagarmos o que o Espiritismo vem trazer como o que é certo e o que é errado nesse tema e nos demais temas. E se você não se sente apto, você manda estudar, você, aliás, sugere estudar obras espíritas, ler o Evangelho, ler Sexo e Vida, ler tantos outros livros importantes. Sexo na vida, a sociedade ainda vive o prazer pelo prazer, né? Existe a banalização, principalmente através dos meios de comunicação e das mídias sociais. Então a gente precisa estar muito bem conscientizado para fazermos, entendermos e fazermos conforme a doutrina espírita entende, conforme a doutrina espírita nos esclarece. Compulsão sexual, né? O que é isso, né? Atos inconsequentes geram abusos e falta de saciedade, trazem graves problemas para a nossa sociedade. Então, como tem o vício numa cocaína, no álcool, existe o vício no sexo. Então, existem pessoas que são viciadas, são compulsivas, nunca se satisfazem. Então, tem algum problema. Então, a pessoa tem que se tratar. Não só à luz da doutrina espírita, mas principalmente existem sexólogos, existem psicólogos, psiquiatras que estudaram e vão te dar o melhor encaminhamento para isso. Mas entenda que a compulsão sexual é um distúrbio e ele precisa ser entendido e tratado. Sexo na vida, causando sofrimentos tanto quanto os causados pelas castrações como doenças, abortos, lesões afetivas, maternidade, paternidades irresponsáveis, crianças abandonadas, vampirismo espiritual, obsessão, transtornos mentais e físicos. Então tem muitos transtornos que podem ser derivados direto ou indiretamente do sexo na vida ou de outros problemas que têm relação direta e indireta ou não tem correlação direta ao sexo, mas precisam ser tratados, precisam ser abordados, precisam ser enfrentados. Vários desses temas, a gente tem aí quase 3 anos de palestras, né? A gente está indo para o 4º ano de palestras do LIS, né? Virtuais. Então, e fora as presenciais durante aí 30, 40, 50 anos do LIS. Então, o que mais tem hoje é tema para você estudar. Mas querendo que a gente aborde, eu, Felipe, Marina ou Rose, algum tema específico que ainda não foi tratado, a gente está à disposição, a gente está aqui para ajudar todos nós. Centros de força, né? Órgãos do perispírito. São receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual, alimentadores do metabolismo espiritual. Está falando de energia sexual, então tem que entender essa correlação com os nossos centros de forças. Tem aí 2 palestras muito boas que eu me lembro, acho que foi em 2021, da Rose. Entenda um pouco essa parte de centros de força.
E agora a gente vai fazer uma correlação rápida com a energia sexual, mas estude as palestras da Rose que vocês vão entender bastante dessa parte de centros de força. Então a gente tem aí coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplêndido, né? Esplênico, responsável pelas energias oriundas da reprodução, pelos estímulos criadores com vistas ao trabalho e realização de associações entre almas. Esse é o genésico. Então, claro que o sexo tem a ver com os 7 centros de força, mas ele está mais ligado ao genésico, conforme André Luiz muito bem nos disse em seus livros, em suas passagens. Sexo e sexualidade é uma energia divina. O que é o sexo? É um conjunto de características morfológicas e de energias genésicas que determinam a atração sexual entre os seres. Esse é o conceito de sexo. E sexualidade é afetividade ligada às leis divinas do amor, da reprodução, manifestação da atração sexual. Então, é para entender a diferença entre sexo e sexualidade. Deixa eu repetir. Sexo é o conjunto de características morfológicas e de energias genésicas, ou seja, lá do nosso centro genésico, que determinam a atração sexual entre os seres. A sexualidade é afetividade, tá? Não é morfológico, é sentimento, é afeto, ligado às leis divinas do amor e da reprodução, manifestação da atração sexual. Energia sexual, seu uso adequado, né? Vamos agora entender qual seria o uso adequado de fato. A aplicação de nossa sexualidade exige que cada um a educação e controle, né? Até para não cometer os abusos. A direção do sexo e da sexualidade estabelecida pelo espírito, pelo ser humano. Então a gente é a mesma coisa da inteligência. Não é o cérebro que é inteligente. É o espírito que é inteligente e se manifesta através do nosso cérebro. Não é o nosso órgão sexual que dirige a sexualidade. É o espírito que dirige a nossa sexualidade e se manifesta através do nosso órgão sexual. Isso é uma questão espiritual. Terceiro ponto, exercício da criatividade, amor e harmonia. A gente tem que se reinventar, tem que ser criativo em tudo que a gente faz. Criativo no trabalho, criativo na nossa vida familiar, criativo no esporte que a gente pratica, criativo nas relações que a gente tem, criativo também nas nossas relações que a gente tem de afetividade, que a gente tem de sexo, que a gente tem de sexualidade. Amor e harmonia. E também sustentado por uma afetividade sincera que traz equilíbrio. O que mais a gente quer hoje é paz, é equilíbrio e harmonia. E o sexo é um grande vetor de paz, harmonia e tranquilidade, ou um grande vetor de desequilíbrio, de desarmonia, mas é isso que a gente quer. A gente quer ele como um fator positivo e não como um fator negativo. Orientação sexual, né? Infância e adolescência, né? É um momento crucial para a gente fazer esse trabalho, visando o quê? Visando a gente ter uma vida mais harmoniosa, mais correta e mais produtiva. Então a gente precisa entender esses conceitos para a gente poder fazer o melhor uso, principalmente nessa fase que a gente tem tantas dúvidas. A gente já foi criança, ou vocês têm crianças para educar e adolescentes. É um momento complicado. Como vai trazer esse assunto para criança e adolescente? Então a gente tem que trazer, principal foco é diálogo, uma orientação segura, conversação amiga sem preconceitos, enfocando a dignidade e uma visão ética. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que passar isso de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa. E aqui, botei até em amarelo, importância de uma uma orientação de como se usa, com quem se usa
e para que se usa. Então a gente tem que entender isso para a gente fazer o melhor orientação de uma forma sincera, amiga, justa e ética. Magnetismo, atração sexual e evolução, né? Isso aqui daria uma outra palestra. Mas vamos pegar aqui trecho de Emmanuel, né? O que ele nos orienta, o que ele nos diz. É através dos recursos magnéticos do sexo que as criaturas humanas e os seres dos reinos inferiores se atraem, formando os casais e as famílias, garantindo a preservação da vida no planeta e no universo. Então é isso que Emmanuel quer nos trazer. É que esse magnetismo atrai e traz a perpetuação do nosso universo, a perpetuação da nossa raça. Outro tema importante, sexo e espírito. O sexo é emoção que perdura no espírito. De novo, o órgão sexual ele é um agente, mas o sexo é o que o pessoal fala, né? Tá na minha cabeça. Não, está no meu espírito. As energias sexuais são poderosas e estabelecem registro em nosso perispírito, podendo gerar, se desequilibradas, consequências das mais diversas, por ninguém fere a lei sem ferir a si mesmo. Então o sexo, como eu falei, é um grande vetor de equilíbrio ou de desequilíbrio. Forma de canalizar a emotividade, né? Uma forma muito importante. E formação dos laços de afinidade, onde as emoções são chave do equilíbrio e desequilíbrio do espírito, tá? Então, de novo, essa força propulsora, positiva ou negativa. Características da energia sexual. A energia sexual tem vínculo com a lei de atração, a qual objetiva a manutenção criador-criatura, através do amor divino. Então, é amor divino. É uma manifestação de um amor muito especial. A energia sexual é inerente à própria vida, ou seja, ela está ligada em todas as ações da criatura. A energia sexual gera cargas magnéticas nos seres, determinando assim as potencialidades nas criaturas. Então, é uma energia muito poderosa, em que, bem canalizada, vai nos magnetizar e vai trazer melhoras na nossa saúde, melhoras no nosso humor, melhoras na nossa convivência. A nível inorgânico, ou seja, nos seres brutos, a sexualidade é apenas eletroquímica, reações químicas. Mas nos seres humanos é muito mais do que isso, como a gente vem estudando. Quais os modos de expressão da energia sexual? Reino inorgânico, através da afinidade eletroquímica, né? Reações químicas. Quimismo e eletroquimismo, atrações entre estruturas orgânicas mais rudimentares. A gente está falando aí de plantas, animais. Já no homem, né, no hominal, a energia se manifesta em todos os seus níveis, e não apenas nas questões mais rudimentares. Que vem no homem, no campo biológico, a sensualidade, poder de atração. No nível psíquico, apresenta-se como afetividade, relação de carinho. E no nível espiritual, apresenta-se como criatividade. Então, ele é um poder triplo, tendo esses três dimensões, biológico, psíquico e espiritual. Como aplicar energia sexual em outras áreas, né? É um tema aí bastante interessante, né? Que a gente pensa a energia sexual só para o sexo. Não, é muito mais do que isso, né? Este processo chamado de sublimação, que é energia criadora, é uma potência muito grande, que a gente pode se sublimar. Toda vez que utilizamos o processo criativo, essa energia está presente. Por isso que o processo criativo usa-se muito da energia sexual. Então isso, se alguém quiser, depois conversa um pouco mais com a gente, porque aqui a gente tem 30, 40 minutos e a gente não dá para explanar um pouco mais. Estude um pouco mais a sublimação, a energia criativa através do sexo. Tendo dúvidas, questione um de nós quatro ou, se quiser, podemos fazer até uma nova palestra sobre esse assunto. Sexo e espírito, né? Sabemos que a energia
sexual constitui grande impulso para o progresso do espírito, se bem utilizada. Se existe realmente uma troca dessa energia em relações, como isso acontece nas relações conjugais, familiares, amigos, etc. Então, essa energia sexual ela é muito potente. É um grande impulso para o progresso do espírito e da própria humanidade. Sexo e espírito, né? Autodisciplina, né? Isso é uma questão que todos nós precisamos em maior ou menor grau. Essas relações nada mais são do que trocas energéticas, onde nós retroalimentamos ou nos agredimos reciprocamente, de conformidade com os nossos objetivos, ou seja, vai depender do tipo de sentimento apresentado. Pode ser positivo ou pode ser muito negativo. Tem até outro livro importante, né? Sexo e Obsessão. O que não faltam são livros para a gente estudar. Sexo e Espiritismo. O Espiritismo propõe uma sexualidade que esteja longe dos extremos, né? Então tem que ser algo equilibrado, harmônico, a serviço da vida, numa perspectiva de respeito e responsabilidade com você e com seu parceiro, conectada à afetividade e não ao impulso, e não à ignorância, e não ao instinto, e seu uso cuidadoso e amoroso dessa energia tão importante para todos nós. Então vamos ler aqui a mensagem de Chico, psicografada, psicografada pelo espírito de Emmanuel. Toda vez que determinada pessoa convide outra comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece entre ambas um círculo de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Então, eu estou até botando aí no fundo um casal em que essa é uma energia em que 1 mais 1 não dá 2, dá muito mais do que 2. Essas energias se conjugam e viram uma energia muito grande, muito forte. Esperamos que sim, porque ao contrário, 1 mais 1 dá menos do que 0. Por quê? Porque são energias deletérias em que o que ele chegou com 1 e a outra pessoa chegou com 1 vai vir para 0 ou para -1, podendo gerar até um processo obsessivo. As trocas energéticas nos relacionamentos nos tornam vinculados uns aos outros, pois esses carregam algo de nossa energia e nós carregamos algo deles. Então é um processo em que se fundem energias e você leva essa energia para você, positiva ou negativa, né? Sexo exige educação, controle, responsabilidade, discernimento e, por último, onde e quando se expresse, de acordo com Vida e Sexo, de Chico, ditado por Emmanuel. Quem quer estudar um pouco mais tem que ler Vida e Sexo. De novo, educação, controle, responsabilidade e discernimento. Sexo, não proibição, mas educação. Né? Não a castração, mas sim a educação. Não abstinência imposta, mas emprego com respeito ao outro e a si mesmo. Né? Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. Né? Então, aí eu, como bom engenheiro, né, eu gosto de fluxos, né? E mostro o fluxo aí de acordo com o livro de Emmanuel. Conclusão, né? Estamos fechando o nosso tema de hoje. Foi muito bom, né? Mas vamos fechar hoje com chave de ouro. Claro, nada melhor que fechar com Emmanuel, né? Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, então teremos vencido a batalha contra os desvios de conduta afetiva. Tá?
Então é essa a mensagem final de Emmanuel, a conclusão, em que foi um tema bastante interessante. Temos aqui bibliografia, temos Vida e Sexo, é a nossa principal referência nesse tema. Temos também de Chico, Missionários da Luz, só que esse foi ditado por André Luiz e Vida e Sexo foi ditado por Emmanuel. Claro, temos as nossas obras básicas, né? Allan Kardec, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Somente Mateus 26:40 e Lucas 22:46. Temos Décio, Fisiologia Transdimensional, quem quiser estudar e se aprofundar um pouco mais no tema. E temos o nosso Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles, Dias Gloriosos. Então, era isso que eu gostaria de passar na noite de hoje. Temos aí muitos livros bons, temos... Ah, mas eu não gosto de ler, tem palestra no YouTube. Ah, mas eu não gosto também de YouTube. Então tá bom, tem audiobooks. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ler livro. Dá para baixar os livros hoje pela internet. O que não tem hoje é disco. Ah, mas também eu gosto de livro físico, mas não tenho dinheiro. Então tá bom, tem as nossas bibliotecas. Então vamos estudar, vamos entender um pouco mais, vamos ser mais disciplinados e vamos usar essa energia como algo muito positivo, em vez de nos desarmonizarmos e também termos algum efeito direto ou indireto aos nossos parceiros ou parceiras. Uma boa noite a todos. Aproveitem agora, com muita harmonia, com muita paz, o passe virtual, água fluidificada e tenham uma boa noite. E estou sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado e até mais.